A mente nunca foi feita para tanto ruído. 1000 vozes, 1000 gritos, 1000 pensamentos inacabados girando como papel rasgado em uma tempestade. E lentamente, em silêncio, seu mundo interior começa a desmoronar. Você sentiu isso? Já aconteceu antes, não é? Aquele momento em que seu corpo está imóvel, mas sua mente, ponto S, e recusa a descansar. Quando uma tarefa simples parece pesado. Quando uma única notificação pode fazer com que seus pensamentos se transformem em uma espiral de pensamentos. Lugares onde você não quer ir. Se é só isso lhe tocar, fique comigo para os próximos minutos, porque em um pequeno apartamento, com vista para a cidade agitada, um jovem chamado Ren morava lá dentro essa tempestade todos os dias. E o que ele descoberta, uma antiga prática samurai chamado Shinichau, mudou para sempre. Mas eis o que ninguém te conta. Você não supere a ansiedade combatendo seus próprios limites. Pensamentos. Você supera isso mudando a maneira como você os conhece. Capítulo 1. O despertar. Estava no fundo do poço. À noite, seu laptop brilhava contra a luz. Escuridão. Abas espalhadas pela tela, semelhante a fragmentos quebrados de trabalho intencional. Ele ainda não tinha começado. Mensagens que ele não respondeu. Perguntas. Ele não sabia como encarar a situação. Ren disse. Ele mesmo verificaria apenas mais uma vez. Mas uma coisa se tornou 10 Tentornil Seitori. E 30 se dissolveu em uma hora. D. E busca frenética por algo que ele não conseguia nomear. Sua respiração ficou tensa. Seus pensamentos estavam emaranhados. Seu batimento cardíaco ecoava em seus ouvidos mais alto do que qualquer som no quarto. E por um momento, ele se sentiu como um homem em pé, dentro de seu próprio desabamento mente. Talvez você também tenha sentido isso. Ele pressionou as palmas das mãos contra os olhos, tentando bloquear tudo. A luz, o ruído, a ansiedade que continuava a se insinuar cada vez mais perto. Mas o silêncio não adiantou nada. Só piorou a tempestade. Dentro dele, Rensa chorou. Por que eu não consigo controlar isso? Mas eis a verdade, ninguém te conta. Você não supera. Você supera a ansiedade lutando, alinhando. Ren ainda não sabia disso. Ele não sabia que a ansiedade não era dele inimigo. Era um sinal, um mapa, um professor tentando puxá-lo para um caminho diferente modo de ser. Ele não sabia que era apenas a um passo de uma disciplina ancestral que outrora treinaram samurais para entrar batalha com uma mente tão calma quanto a própria imobilidade água. Uma disciplina que poucos na era moderna mundo se lembra. Uma disciplina chamada Sechua. E este momento, este silêncio, uma noite sem dormir, foi o começo de tudo. Os dias que se seguiram parecerão como um lento desmoronamento. Ren continuava contando. Ele mesmo só precisava descansar. Um fim de semana longe, um recomeço. Mas todas as manhãs, ou a tempestade o aguardava antes mesmo que ele percebesse. Abriu os olhos. Tentou começar forte. Uma lista de tarefas. Uma promessa de foco. Dessa vez, uma respiração profunda. Mas por dentro minutos o ciclo retornou. Um e-mail encadeou preocupação. Uma pequena tarefa. Seus pensamentos se fragmentaram em uma dúzia de direções que ele não conseguia seguir. Ele sentiu o peito apertar novamente.
Não o suficiente para entrar em pânico, apenas o suficiente para lembrou de que ele não estava no controle. Semanas seguintes, o padrão se repetiu. S. E faz com dolorosa precisão. Começa, entra em espiral, sente vergonha, repete. No trabalho, Rain encarava planilhas que antes fazia sentido, mas agora parecia algo estranho. Idioma. Seus colegas de trabalho se moveram rapidamente, falar com clareza e confiança. Mas a mente de Rain continuava a se dissolver em ruído. Durante as reuniões, ele assentia com a cabeça, como se ele entendesse. Lá dentro, meus pensamentos dispararam. E se eles perceberem, por quê? Será que não consigo pensar com clareza? Por que sou assim? Isso. Ele não era preguiçoso. Não era fraco. Ele ficou sobrecarregado. E o mundo ao redor dele não tinha paciência para situações de sobrecarga. Os prazos foram perdidos. Pequenos erros se agravaram. Em maiores, seu gerente perguntou: "Está tudo bem?" Com esse tom que fez seu estômago revirar, Ren forçou um sorriso que não enganava ninguém. As noites se tornarão pior. Ele ficava deitado na cama, exausto, mas elétrico. Todas as preocupações que ele havia evitado. O dia voltou com dentes mais afiados. Trabalho, dinheiro, expectativas, futuro, identidade. Tudo se fundiu em um ambiente interno. Pressão que ele não conseguia aliviar. Rolou a tela do celular. Na esperança de uma distração ajudaria. Só piorou a situação. Barulho mais alto. Algumas noites ele andava de um lado para o outro, pelo seu apartamento porque estava sentado ainda. Parecia insuportável. Em outras noites, ele também ficou paralisado na beira da cama, cansado do Seimaxer, ansioso demais para descansar. As amizades começaram a se desfazer. Ele cancelou planos. Ele parou de responder. Ele não saber explicar que ele não estava ocupado. Ele estava entrando em colapso mental. E então surgiu a comparação. As pessoas ao seu redor parecia estar melhorando, crescendo, construção de carreiras, relacionamentos e disciplina. Isso, Ren se sentia preso em um ciclo do qual ele não conseguia escapar. Semanas se passaram. Em meses, o verdadeiro ponto de ruptura chegou numa tarde lotada no metrô-trem. O toque de um carro desconhecido interrompeu o som. Nítido e repetitivo. Alguém passou por ele. De outra pessoa. A conversa se sobrepôs ao guincho dos trilhos. Era demais. Do Ren sua respiração falhava. Sua visão estava turva. Ao redor das bordas. Seu coração palpitava contra suas costelas, como algo tentando para escapar. Ele agarrou um poste de metal para ele, se acalmou. Mas sua mão tremia incontrolavelmente. Por um momento ele pensou. Ele poderia desmaiar ali mesmo, entre estranhos que jamais saberiam seu nome. Quando o trem chegou à próxima estação, ele desceu do veículo e sentou-se num banco frio. Ele deixou a cabeça cair entre as mãos. Ele não estava apenas estressado. Ele não estava apenas distraído. Ele não estava apenas em uma situação difícil, remendo. Algo dentro dele era quebrando. E na estação vazia, cercado por ruído, ele não conseguia mais. Ao suportar a dor, Rain sentiu uma dolorosa verdade surgir por meio dele. Sua mente não era sua aliada. Aquele lugar havia se tornado seu campo de batalha, e a consciência, por mais aguçada que fosse, oferecia nenhum consolo. Apenas a constatação de que ele não dava para continuar assim. Não mais. Capítulo 2.
O diretor. 3 dias depois após o desabamento do metrô, Ren vagou sem rumo pelas ruas estreitas e secundárias da cidade. Ele não estava procurando nada. Ele estava simplesmente tentando respirar em algum lugar mais silenciosa. Mas a cidade tinha um jeito de respondendo perguntas que ele nem sabia que tinha. Estava perguntando. Uma pequena placa de madeira estava pendurada sobre uma porta antiga quase invisível entre 2 lojas modernas. Os personagens esculpidas à mão, desgastadas pelo sol e chuva. Dental Naida, o salão do caminho interno. Ren entrou. O ar, a sensação era diferente. Mesmo assim, legal, como se o próprio quarto exalava. Um homem mais velho varreu o chão lenta e deliberadamente movimentos. Sem pressa, sem distrações. Cada movimento era intencional. Como ele estava afinando a sala, em vez de limpá-la, ele ergueu o olhar, com os olhos firmes, mas suave. Você está fazendo muito barulho, disse o homem. Ren enrijeceu. Ele não tinha disse uma palavra. O homem colocou a vassoura no varal. Meu nome é Ayato, disse ele. Sente-se. Ren obedeceu antes de decidir. Ayato serviu chá em 2 xícaras pequenas. Ele inalou vapor longa e firmemente. Respiração. Uma que parecia acalmar o próprio quarto. Então ele pronunciou as palavras. Isso redirecionaria a vida de Ren. Setin-cha, disse ele baixinho. Harmonia de espírito. Ele deixou a frase pairar no ar. Tradução poética suave, porém poderosa. Ayato disse calmamente. A afinação silenciosa de o espírito. Tradução literal, mental ajuste, em direção ao equilíbrio. Ren franziu a testa, parece tranquilo. Ayato balançou a cabeça. Vá com calma. Não é paz. É alinhamento. Um samurai não podia se dar a esse luxo paz. Ele precisava de clareza em meio ao caos. Ele contou a Ren sobre uma prática secular, antigamente usado por guerreiros antes da batalha. Método para prevenir medo, raiva e pensamentos intrusivos que inundam a mente. Uma disciplina reservada para aqueles que compreendeu que a maior vitória estava acima de si mesmo. Ayato descreveu um pergaminho antigo que seu professor lhe mostrou certa vez. Um samurai solitário ajoelhado na chuva, olhos fechados, respiração constante, lamina tocado. Esse é Sai-in-cha, Ayato disse. Deixe sua mente ser barulhenta. Ren sentiu algo mudar dentro de si. Para ele, uma pequena rachadura na parede que ele tinha construído em torno de sua dor. Mas como? El sussurrou. Ayato sorriu levemente. Com Daido, ele tocou o peito de Ren. Uma mente caótica é um guerreiro derrotado. As palavras ressoaram com o peso da verdade. É aqui que sua verdadeira jornada começa. Ayato disse, e pela primeira vez, em meses, Ren sentiu o contorno tênue de um caminho. Ren retornou ao dojo no dia seguinte. Manhã, a cidade já estava acordada. Buzinas, motores, passos. Mas por dentro Shinjukan, o mundo mergulhou em uma atmosfera mais suave. Ritmo. Ayato esperou. Ajoelhado ao lado de uma mesa baixa, uma única vela tremeluzindo entre eles. Hoje, ele disse. Você começa a aprender a ouvir sua mente sem obedecendo a isso? Ren engoliu em seco. Seu peito ainda sentia a rigidez das semanas anteriores. Mas havia algo na presença de Ayato. Diminuiu o ruído, mesmo que apenas um pouco. A primeira lição foi simples. Sente-se, respire
e deixe os pensamentos surgirem, sem precisar pegá-los. Parecia fácil, não era. Em segundos, a mente de Rain, disparado para todos os lados. Trabalho, contas, conversas, erros, medos, futuros imaginários. Sua perna balançou, seus ombros ficaram tensos. Ele abriu os olhos. Eu não consigo parar de pensar, murmurou Rain. Hayato balançou a cabeça. Você não está aqui para do pensar. Você está aqui para parar. Perseguindo. Rain franziu a testa. Ele ainda não entendi. Mas isso foi apenas o começando. A história de Hayato se desenrolou, lentamente, ao longo de suas primeiras sessões. Ele já havia sido campeão de Kendo, com um temperamento que quase lhe custou tudo, partidas, amizades, e eventualmente, a sua mentores confiam. Ele treinou incansavelmente, mas viviam em constante conflito interno. Seu professor lhe deu uma última chance. Mestre Sesshin Shawa, ou Afaste-se, deu o caminho inteiro. Essa disciplina salvou minha vida, disse Hayato. E agora ela será God. O seu, se você deixar. Ren ouviu. Cético, mas esperançoso. Hayato ensinou. Por meio de demonstração, em vez de palestras. Ele realizou uma única palestra silenciosa, reverência. Depois ficou imóvel, completamente imóvel por quase 1 minuto. Não rígido, não rígido, apenas presente. Rain sentiu um nervosismo. Silêncio sem entender o porquê. Isto é o primeiro princípio, disse Hayato. A quietude precede a ação. Uma mente calma é uma mente forte. Ren repetiu a frase mas a repetição não era domínio. Ele estava prestes a aprender isso. Nas semanas seguintes, Ren seguiu uma rotina diária simples. Hayato lhe deu 5 minutos de respiração silenciosa, 10 minutos de ancoragem da atenção, um momento de quietude deliberada diante de qualquer tarefa importante. Fácil na teoria, implacável na prática. O primeiro de manhã, Rain sentou-se na beira da cama. Ele programou o cronômetro, fechou os olhos. E imediatamente seus pensamentos explodiram. No encontro posterior à mensagem que ele esqueceu de enviar, a vergonha do metrô, o medo de que ele nunca melhorasse, o pânico, detentando-se acalmar. Ao se acalmar, parecia impossível. Sua respiração acelerou. Seu peito dele apertou. Ele abriu os olhos. Após 30 segundos, tremendo. É isso aí, ele sussurrou. Por que isso é tão difícil? Mas ele não desistiu. Ele foi para o dojo. Depois do trabalho, Hayato percebeu a tensão e uma expressão no rosto de Rain. Você tentou, disse ele. Isso é o suficiente para o primeiro dia. Voz de Ren rachou. Não funcionou. Hayatachi é survido. Calmo como um lago tranquilo. Vocês não estão treinando para a vitória. Vocês estão. Treinamento de resistência. As palavras, a penetração foi mais profunda do que Ren esperava. Mas algo dentro dele se estabilizou. Ele retornou no dia seguinte e no outro. O progresso era lento, quase invisível, mas estava acontecendo. Capítulo 3. O teste, um mês depois, Ren vivenciou sua primeira crise real. Trabalho explodiu com prazos. 3 projetos colidiram simultaneamente. O dele. O gerente ficou impaciente. Ren sentiu. A pressão volta a aumentar. O familiar, o pânico, está aumentando. A mesma sensação de esmagamento. Aperto no peito. Em sua mesa,
ele quase entrou em espiral novamente, perdido numa enxurrada frenética de e-mails recebidos e tarefas sobrepostas. Qual é o sentido disso? Ele murmurou. Não vou mudar. E saiu. O escritório se sentindo derrotado e rumou direto para o dojo. Hayato o cumprimentou. Com olhar suave, mas postura firme. Conte-me o que aconteceu, disse ele. Ren descarregou tudo. Cada erro, cada medo, cada preocupação. Hayato ouviu, em silêncio. Então ele disse: o barulho não desaparecer. Você aprende a lidar com isso. Ele colocou uma pequena tigela de madeira no chão e despejou um copo de água dentro. Isto é a sua mente, disse Hayato. Ele deu tapinha. A borda da tigela roçou levemente. Ondas se formaram. A superfície, este é o mundo. Ele colocou a mão acima da tigela. A sombra bloqueava a luz vinda de cima. A água se acalmou. E Hayato sussurrou. Será que Sinishowa está roubando informações internas? Ondulações mesmo quando o mundo treme. Ren olhou fixamente para a tigela pela primeira vez. A ideia não era abstrata. Era visível. Tente novamente amanhã, Hayato, disse. Volte mais forte. Ren assentiu. Respire devagar. Ombros mais leves. Mas ele não esperava o que aconteceu em seguida. E naquele exato momento, enquanto Ren observava a água se acalmou. Hayato recochou ele. Fechou os olhos por um instante. Sabe, ele disse baixinho. Existem outros como você. Ren olhou para cima, confuso. Guerreiro Ozao, longo dos séculos. Hayato continuou. Já trilhei esse caminho. E hoje, em sua época, existem homens buscando a mesma disciplina, presença, propósito. Ele abriu os olhos e olhou Fale diretamente com Ren. Você não caminha sozinho. Esta não é uma jornada solitária. Há uma comunidade, uma irmandade de pessoas treinando suas mentes todos os dias, construindo força interior. Ren sentiu algo quente, espalhado por todo o seu peito. Se você sentir o chamado, disse Hayato, junte-se ao caminho. Nós treinamos juntos, não como seguidores, como guerreiros. LCCare. VOU.LIGE. Ment. E agora? Disse Hayato, com um sorriso. Continue respirando. Ren assentiu. Lentamente. Sentindo pela primeira vez que ele não estava lutando sozinho. Os próximos 12 meses se tornaram um verdadeiro arco de treinamento de Ren. Ele aprendeu a ancorar sua respiração. Faça uma pausa antes de reagir. Sente-se em silêncio. Mesmo quando sua mente odiava isso. Alguns dias ele fracassou completamente. Algumas manhãs, ele quase desistiu. Mas Hayato o lembrou. A identidade supera a motivação. Ren repetiu essa frase dezenas de vezes. Tornou-se seu escudo interno. Pequenas vitórias começaram a aparecer. Ele terminou. Tarefa sem pânico. Colegas de trabalho perceberam. Ele parecia mais calmo. Seu sono se estabilizou. Ele escreveu em seu diário. Estou começando a me sinto eu mesma novamente, mas ainda há contratempos. Ainda assim, vinha. Os velhos hábitos retornavam inesperadamente espirais noturnas, tentadas para trazê-lo de volta. Alguns dias pareciam. Tudo recomeça como se fosse o primeiro dia. Hayato simplesmente disse. Retorne à sua respiração. Return a sua... Os rituais se aprofundaram. Hayato ensinou-lhe meditação enquanto caminhava.
passos sincronizados com a respiração. Ele praticava treinamento de concentração à luz de velas, olhar com ternura, até que a mente se acalmou. Ele aprendeu Kokusai, um método de respiração usado pelos antigos espadachins para controlar o medo. Ren sentiu mudança, lenta, sutil, mas real. Capítulo 4. Psicologia do Viajero. Ayato esperou até que Ren tivesse suportado meses de tempestades antes de revelar o mais profundo estrutura, o sistema por trás do Xincha. A disciplina precisa ter uma forma, disse ele. Caso contrário, dissolve-se sob pressão. Ele chamou isso de os 4 pilares da mente, harmonia. Uma estrutura antes usada por samurais. Se preparam para o caos e agora usado por Ren para reconstruir a arquitetura do seu mundo interior. Pilar 1. Respiração governa o destino. Ayato colocou a mão de Ren em seu peito. Sua respiração revela o seu verdade, disse ele. O samurai acreditava na respiração. Era a ponte entre as emoções e clareza. A neurociência moderna concorda. A respiração diafragmática lenta a ativar o sistema nervoso parasimpático. Diminuição da atividade da amígdala, reduzindo a ansiedade. Ren praticou por 4 segundos em Inspire. Segure por 4 segundos. Respire por 6 a 8 segundos. Expirar. Essa expiração prolongada o acalmou. Tempestades internas em minutos. Você já viu isso acontecer? Você já reparou? Ayato disse. Como a respiração muda antes dos seus pensamentos? Ren assentiu com a cabeça. Essa é a primeira porta. Ensei-no-a. Identidade maior que motivação. Respiração. Maior que o medo. Pilar 2. Um pensamento. Um foco. Este era o coração. Daí, Ayato desenhou um único traçar uma linha, com um pincel em papel branco. E sua linha, disse ele, é uma intenção, não ruído, sem mente dividida. Chamada da psicologia essa atenção seletiva, a capacidade de manter um único fio de raciocínio, enquanto ignora outros. Ren treinou isso através de velas, foco, períodos diários de trabalho com uma única tarefa, trabalho focado em uma única atividade. Atenção ancorada. Seja honesto, Ayato disse. Isso acontece com você também? Você tente trabalhar e sua mente o puxa para dentro 10 direções ao mesmo tempo. Ren sorriu tristemente todos de este pilar reprograma seu hábito. Circuitos através da repetição neuroplástica ou foco tornou-se sua identidade, não o contrário. Luta. Pilar 3. A mente de espaço. Esse princípio ensinou a Ren o poder da pausa. Samurai usava o espaço intencional entre ações para evitar erros impulsivos em batalha. Na psicologia moderna, isso reflete a resposta. Inibição. A habilidade de inserir pausa consciente antes de reagir. Pratiquei 3 formas. Faça uma pausa antes. Falando. Faça uma pausa antes de verificar. O dele. Telefone. Faça uma pausa antes de responder. Estresse. Esse único hábito mudou tudo o que aconteceu a seguir. Surpreendeu. Ele parou de entrar em espiral. Ele parou. Reagindo. Ele começou a escolher. Uma calma mente é uma mente forte. Pilar 4. Emoção em ordem. Isso não era supressão. Era alinhamento. Ayato ensinou Ren a nomear emoções antes de ser consumidos por eles. A neurociência chama esse efeito de rotulagem,
que reduz a ativação límbica e restaura a clareza pré-frontal. Ren usou um método simples. Fórmula: eu sinto emoção por causa da razão. Agora mesmo vou agir. A prática enfraqueceu o poder de padrões de pensamento excessivo e reprogramação emocional respostas. Você já sentiu essa mudança? Dentro de você mesmo? Perguntou Ayato. Quando dar nome a um sentimento de repente o torna menor? Ren assentiu. Sim, exatamente isso. Era Sinicha agindo através de você. Ao final dessas lições, Ren compreendo a verdade. Harmonia mental. Não era místico, era prático, treinável, repetível. Um sistema que qualquer pessoa pode usar, pode personificar, e logo, ele provaria isso. Capítulo 5. A primeira transformação. A transformação nunca chega de repente. Uma vez, chega silenciosamente como a luz da aurora, escapando por uma tela de papel. Isso é como começou a nova vida de Ren. O primeiro as mudanças eram quase imperceptíveis. Elia Carulavantus, com menos pavor, sua respiração já não era mais intensa. Tremia, de manhã, o barulho em sua mente não havia desaparecido. Mas, não ditava mais suas ações. No trabalho ele fez uma pausa antes de abrir o laptop. Uma respiração ancora a atenção. O mesmo tarefas que antes destruíam sua concentração, agora parecia administrável. Uma colega de trabalho chamada Ayako, percebi primeiro. Você parece mais calmo, ela disse. Uma tarde. Ren piscou. A calma não existia. Algo que ele vinha sendo chamado há anos. Eles não sabiam disso na época, mas os 4 pilares começavam a remodelar a arquitetura do seu cérebro. Neuroplasticidade vias, que antes alimentavam a ansiedade sendo substituído por algo deliberado e estável. Padrões. Uma mente calma é uma mente forte. 3 meses depois, as mudanças se tornaram inegável. Ren terminava os projetos antes do prazo. Ele começou a organizar seus dias como intenção em vez de medo. Ele parou, entrando em espiral, por causa de pequenos erros, e começou respondendo com clareza. À noite, seus exercícios de respiração acalmaram a mente. Tagarelice, que antes o mantinha acordado, sono retornou sono profundo e ininterrupto. Uma noite, ele viu uma conversa antiga, e um amigo com quem ele não falava há algum tempo. Meses, pela primeira vez. Ele sentiu culpa ao abri-lo. Simplesmente presença. Seu amigo respondeu imediatamente. Cara, onde você esteve? Você parece diferente. E ele era diferente. Titi supera a motivação. To-dos os deixa. Ren se tornava mais alinhado com o homem que ele queria seja. Mas a transformação nunca é linear. Numa manhã chuvosa, tudo desabou. De uma vez. Prazo. Uma situação tensa. Reunião. Um mal-entendido que deixou ele se sentiu encurralado e sobrecarregado. Velha sensação de aperto o invadiu pelo peito. Os pensamentos começaram a se dispersar. Sua respiração. Enfraquecido. Por um momento, o passado tentou para recuperá-lo. Essa foi a sua ruptura. Ponto. Mas então, algo finalmente estalou os dedos. Não em pânico, mas em lucidez. Renelli fechou os olhos. Inspirou lentamente 4 segundos. Segurado. Expirado. O mundo suavizou-se. Seu foco se aguçou. O rudo disse ouviu, sem na quietude. Ele usou cada pilar. Cocos diz respiração constante. Ishina numa intenção.
Ma fez uma pausa antes da reação. Alegria, nomeando o sentimento. Então, deixando a situação se acalmar, ele retornou à reunião, com voz calma e firme olhar. Mais tarde, um colega sussurrou: "Eu não sei como você conseguiu manter tanta calma." Renelli apenas sorriu porque sabia. Meses transformou-se em um ano. Ele não estava praticando. Não. Havia mais Seishin Shaoa. Ele estava vivendo aquilo. As pessoas notaram. Seu empresário o elogiou. Clareza. Seus pais disseram que ele parecia diferente ao telefone. Os amigos disseram que ele parecia mais realista mês present. Mas a maior mudança veio de dentro. Uma à noite, Rain estava parado em frente ao seu apartamento. Janela. O mesmo lugar onde meses atrás ele havia desabado sob o peso de seus próprios pensamentos. Mas agora, as luzes da cidade pareciam suave. O ruído parecia distante. A respiração dele era constante. Ele sussurrou para Ellie. Mesmo disse: "Não sou mais o homem que dirigia da mente dele. Eu sou o homem que encontra isso." Este foi o momento em que Hayato teve treino para quando a disciplina se tornar identidade, e identidade se transformam em liberdade. Capítulo 6. A arca de treinamento profundo. Ren retornou ao dojo certa noite, exatamente como o sol se pôs atrás dos telhados. Mestre Hayato varreu o mesmo pedaço de madeira chão. Movimento constante como sempre. "Você mudou", disse Hayato sem levantar o olhar. Ren fez uma reverência. "Por causa do que você ensinou?" "Eu?" Hayato balançou a cabeça. "Eu não. Eu te ensinei a paz. Eu te ensinei o alinhamento. Você criou a paz." Ren sentiu a verdade se instalou profundamente dentro dele. Ele tinha Ellie caminhou em meio ao caos. Ele havia reconstruído seu mente. Ele havia se tornado alguém novo. Alguém inteiro. E quando ele saiu do dojo no ar suave da noite, ele percebeu Zen Showa não era uma técnica. Era um modo de ser. Capítulo 7. A revelação final. A transformação não foi barulhenta. Não foi dramático. Não era o tipo de coisa de que as pessoas se gabam sobre ele. Era tranquilo, disciplinado, enraizado na presença. E isso muda a vida dele para sempre. No fim, Ren não conquistou o mundo. Ele conquistou a parte de ele mesmo, que certa vez acreditou que era impotente. Essa é a verdade silenciosa. Atrás de Sinishawa. Não promete um mundo silencioso. Promete um mundo silencioso. Centro do mundo. Um lugar ou ruído. Não pode tocar. Enquanto Ren caminhava para casa do dojo, naquela última noite, a cidade girava ao seu redor. Carros passavam vozes se elevando, luzes de neon piscando contra o pavimento. Nada tinha mudado. E, no entanto, tudo havia mudado, porque o campo de batalha havia mudado do mundo exterior para o interior. E pela primeira vez, ele estava vencendo. Enquanto continuava caminhando, ele se lembrou da lição que Hayato lhe dera muitos meses atrás. Uma lição que ele só tinha ouvido pela metade, naquela época. Mas agora, entendi completamente. Quando antigos guerreiros treinaram Shin Showa, Hayato havia dito: eles não treinaram sozinhos. Eles se reuniram. Eles compartilharam o caminho. Eles aprenderam um com o outro. Ren lembrou-se de como se sentira isolado no começo. Mas agora, caminhando ao atravessar a cidade, ele sentiu algo diferente. Em algum lugar lá fora,
estavam outros como ele, homens e mulheres lutando. O mesmo ruído, a mesma ansiedade, ou a mesma sensação de desmoronamento. E alguns de talvez eles estivessem também naquele momento começando sua jornada. Você não caminha sozinho, Ayato havia dito. Junte-se à comunidade, treinem juntos, caminhem juntos. Ren sentiu um calor no peito. Ele não havia terminado, ele estava apenas começo. E agora era hora de compartilhar o caminho. É aqui que a história dele se torna sua. Você também vive em um mundo que exige sua atenção, fragmenta seu foco e alimenta suas dúvidas. Mas dentro de você existe um lugar de alinhamento, um lugar de quietude. Aguardando para ser recuperado. Sina-chan nos lembra que a harmonia não é a ausência de caos, é a disciplina. E encarar o caos com a mente centrada. Ensina que a respiração é uma âncora, a quietude é uma arma, a presença é libertação. Um samurai certa vez se ajoelhou na chuva, aprendendo a não se comover. Renaprendido em uma cidade lotada. Você irá aprenda onde você estiver agora. Porque o caminho não é nem antigo nem moderno. É humano. E em algum lugar no espaço, entre seus pensamentos, há um silêncio, ritmo à espera de ser redescoberto. Entre nesse ritmo. Deixe o ruído passar. Deixe sua mente se acalmar e ouça. Porque a clareza começa no silêncio que exergue-se sobre o caos. Clareza acima do medo. Presença acima do ruído. Deixe que essas palavras penetrem em você. Deixe sua respiração guiar a sua direção. Deixe que sua disciplina molde quem você é. Tornar-se